Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Como eu voltei do México, para me exibir um pouquinho, eu coloquei a camisa do Chaves. Só que o Chaves ele é famoso no Brasil. Ele não é famoso no México. São raros os artigos. E o Chaves, do time do Chaves, só tem ele. É uma decepção. Então a gente vai lá para o Museu de Cera, que foi onde eu comprei a camisa do Chaves, e vê lá gente do mundo inteiro, né? E uma perfeição impressionante, até nos cabelos, as rugas que as pessoas têm, tudo está reproduzido ali no Museu de Cera. E tem o Chaves ali na entrada, mas só uma passagenzinha assim, e não tem o time do Chaves, não tem. Só ele. Só ele. Tem Dona Florinda, Chiquinha, não tem, Kiko, nada. Não tem. Pô, se fosse aqui no Brasil, Seu Madruga, né? todo mundo. Então, eu até quando comprei, só tem essa camisa, então é essa, então é essa que eu vou levar. Mas não é lá aquela representatividade do Chaves. Foi uma coisa que mais funcionou para a exportação da criatividade do Chaves e tal, da turma do Chaves. E quem faturou em cima disso foi o Silvio Santos aqui, né? E agora a Rede Globo, que está na... Tá com o Multishow, né? Com o Multishow. Mas eu disse para minhas filhas, eu vou comprar a camisa do Chaves e quando voltar, vou com a camisa do Chaves, né? Para me exibir, né? Eu fui no México. Mas eu fiz umas férias como se interessasse para o grande público, mas às vezes o público está procurando uma opção boa para viajar, sempre as praias do Nordeste, ou sempre a Europa, ou Nova York, e acha que isso é o máximo. E as minhas filhas estudaram o México lá durante um tempo, o que tinha de melhor, o que tinha de necessário para conhecer, e que era mais cultural, né? E entretenimento também. Aí chegaram à conclusão que era melhor ficar 5 dias na capital, cidade do México, ralando, né? Subindo lá degrau por degrau lá das pirâmides e tudo mais, visitando museus, visitando tudo que é atração cultural que tem, né? Uma cidade que foi construída sobre as águas. Isso. Então tem muita história e que afunda centímetros todos os anos, né? Então, o que eu vi de história é um negócio impressionante. E publiquei algumas coisas nas redes sociais também. E os últimos 5 dias para descansar em Cancún. Que é fantástico, né? Não, e aí tem esses hotéis que tem tudo dentro do hotel. Mas tudo mesmo. Com mordomia até dentro d'água. O que mais tinha era casamento do teu... Não, tinha até o casamento maia eu assisti. Tem um balé folclórico do México muito lindo, bem no centro da capital ali, que é famoso, muito famoso também. É um programa cultural, né? Com aquela música mexicana. Não, ali a música mexicana, mas aquilo ali, eu vou te dizer uma coisa, é uma exploração de... Ali perto de Cancún tem um lugar que é da cultura maia e que tem uma pirâmide com 365 degraus. Eu subi aqueles 365 degraus. Na capital? Não, perto de Cancún, mas não é na capital. Na capital. Eu estou tentando me lembrar, mas a minha mulher lembra o nome, eu não lembro. Eu acho que eu tô com o nome na ponta da língua. Essas pirâmides do Sol e da Lua, né? Essa eu fui. São muito bonitas. Teotihuacan é o sítio, né? Isso. É muito bonito aqui. E ver que eles construíram essas pirâmides todas. Boa noite, já está rolando aqui, vamos falar de futebol também. Mas eles construíram isso na época que não tinha outra maneira de transportar, a não ser com a mão. Mas o México nos lembra da grande seleção de 70, né? Sim, eles são apaixonados até hoje pelo Brasil, né? Aquilo foi um espetáculo. Aliás, perderam um pouco o respeito por nós, né? Naquela época era uma idolatria. Hoje eles nos ganham até em final de Olimpíada. O Rex, você sabe que aquelas pirâmides do México, elas têm similaridade com aquelas pirâmides do Egito. Então, o mesmo desafio, que Deus sabe que se tem na cabeça de como que foram construídas aquelas pirâmides lá do outro lado do mundo, também se tem com relação a como é que foram construídas as daqui do México. E você vê, né, tão distantes, muito distantes, né, uma das outras. Será que o mesmo povo atravessou o oceano e veio construir aqui, não é? Na verdade, aquilo ali demorou um caminhão de anos, né? É verdade. Então, não é de uma hora para outra que se faz aquilo. Eu subi as duas, subia da Lua e do Sol, não dá para dar vexame. Subir é mais fácil, mas descer é um problema. Pode escorregar. A gente se assusta um pouco, é muito inclinado. Para subir, tu vai. Para quem está medindo pressão aí com, como é que se chama? O mapa. Mapa, né?
Eu subi devagarinho e desci preocupado também. O cara ficou meio tontinho, né? Para descer é perigoso. Mas eu vou me segurando. É um banco herói, né? Eu vou me segurando, tipo tiozinho mesmo, não tem essa. E o Maurício parou aí fotos do Museu de Cera. Aí tá eu e o meu parente, aí o Pinóquio, né? Narigudo. Aí o Chaves. Mas é uma perfeição, né? Isso aí são bonecos de cera. Aí o Messi, né? E tem outros que eu não publiquei. Eu publiquei assim, porque também ficava um tanto quanto desligado, às vezes até sem internet para me desligar um pouco do mundo, senão a gente só passa o tempo inteiro atendendo o telefone. Aí a família não aguenta, né? A mesma coisa que faz aqui vai querer fazer lá, não dá. Né? Então, mas são coisas espantadoramente perfeitas. Olha o que é o Chaves, né? Que é praticamente o que a gente vê na televisão. É verdade. O Messi, tem o Ronaldinho, o Usain Bolt, enfim, né? Gandhi, eu tirei uma foto com a imagem de cera do Gandhi também, não consegui publicar metade. E tem lá tanta coisa para ver, né? Então, futebol lá você não viu nada, não? Futebol não, mas eu entrevistei um motorista, que até nem reproduzi na Rádio Grenal ainda, porque hoje foi meu primeiro dia, sobre Paulo Roberto Falcão. Porque lá o principal time é o América. Certo. E o Falcão treinou o América. E a gente tem curiosidade de saber. Ele treinou em 91 a seleção brasileira, foi onde ele começou. Depois, em 93, treinou o Internacional. Saiu do Inter para ir para a seleção japonesa, no início de 94. E depois treinou o América do México. E eu não sei se foi em 93 ou 94. Ou ele saiu do Inter e foi para o América. Não, ele foi para a seleção japonesa em 94. E depois retornou para o Internacional outras vezes. Voltou ao Inter, né? Em 2011, né? Isso. Mas o Paulo Roberto Falcão, ele tem cartaz lá. Ele tem cartaz, tem um bom cartaz. E o cara, ele dirigindo, né? Eu incomodando, ver se pode, né? Aquele tumulto que é dirigir no México. E eu entrevistando um motorista e ele falando sobre o futebol brasileiro. Então, aí ele começou a falar da Copa de 70, e aí começou aí... Agora, fantástico, um jogador como o Falcão, que eu sou um admirador do Falcão. Não consegui treinar. Ele não conseguiu ser realmente um treinador de sucesso, né? E ele foi um Já jogador... o Renato que se esperava que não fosse. Mas ele precisava ter sido dado a ele uma chance um pouquinho mais consistente. Eu acho ele um sujeito extraordinário. Né? Além de ídolo nosso, dos maiores. Faltou paciência ou oportunidade? Eu acho que faltou dar a ele um pouco mais de tempo. Ele não oportunidade ele teve, ele treinou 3 vezes. Mas o Inter uma vez mal deu tempo de assinar o contrato. Exatamente. Ele assinou o contrato na mesma semana da decisão. Ele merecia um tempo maior e tenho certeza que teria dado. E outra coisa, né, Brás? Pegar uma equipe em meio de temporada é totalmente diferente de montar uma equipe. Com certeza. Esse é um jogador que ele não é execrado pela torcida contrária. Não. Ele é até elogiado, muito elogiado. Eu sempre ouvi elogios no meio gremista ao Falcão, ao futebol dele, a elegância, né, para jogar futebol, sabe? E o respeito pelo adversário, né? O Falcão era incapaz. Aquela seleção de 82 nossa não merecia ter tido aquele destino, né? E ele era um dos grandes jogadores daquela seleção. E fazia gols, né? Também. Mas com certeza nem o taxista que você pegou lá no México, concordaria com a capa da revista Placar, que foi notícia nas últimas semanas, colocando o Neymar como o maior jogador pós-Pelé do Brasil. Não, isso aí... Isso aí é para vender revista, isso não é para vender, isso é para irritar a população. Para virar assunto. Isso é brincadeira. Isso é uma agressão à inteligência. Não rolou isso. É verdade. Não, parei um pouquinho. E os outros todos já ganharam como melhor do mundo. Kaká, Ronaldinho, Rivaldo. Vários. Romário. O próprio Ronaldo Fenômeno. Todos foram melhores que o Neymar. Todos, mas não precisa fazer força para dizer isso. Jairzinho foi melhor que o Neymar. Jairzinho marcou em 7 jogos da Copa, marcou em todos. O Neymar é um bom jogador, é um grande jogador. Só que acontece o seguinte, se você colocar na hierarquia do futebol brasileiro, ele não está lá junto do Pelé, não pode estar.
só para aquele pessoal lá da revista. Não, né? isso aí. Nós Beberam alguma como coisinha? os talentos hoje estão escassos, o Neymar parece que é realmente um jogador maior do que ele é, mas é que tem poucos talentos. Na época de quem nós falamos, nós tínhamos muitos talentos. Mas sabe que isso é uma burrice tão grande? Diminui tanto o tamanho do nosso futebol, a agressão é tão grande, a inteligência das pessoas, é subestimar a inteligência, achar que a gente vai comer prato pronto porque eles querem. Exatamente. Mas o que é isso? Não, o Sérgio Xavier Filho tentou defender isso num programa com o E o Pescovic. Serginho é um cara que é um cara contestador. Aliás, o Serginho é gremista doente e arrumou uma bronca eterna com a torcida do Grêmio por causa de racismo. Me desculpe, quando é gremista não é doente, viu? Ah, tá. Não, mas nesse caso aí, o torcedor achou que ele estava doente. Ele comprou uma briga. Ainda bem que não fui eu que disse isso. Ainda bem que não fui eu. Olha aqui, ó, gremista doente, o Serginho, assumido, né? Encontrei ele, inclusive, em Grêmio Lanús, fiz entrevista com ele, aqui pro programa mesmo, e ele comprou uma briga do Grêmio, dizendo que o Grêmio era racista, na revista Placar. Ele falou que o Grêmio era racista. Sim, clube racista. Mas, olha, Se incomodou até o último fio de cabelo. Certeza. eu Porque estava naquela celeuma daquela semana, né? Sim. Caso Aranha. Do Aranha, Que o Grêmio Aranha. esperneou e que o Grêmio deveria assumir, que tem o hino contra a torcida do Inter, que é macacada, lararara, mas isso aí diminuiu 90%. Sim. Porque perde a graça. Porque é uma bobagem. É uma né? agressão, é uma bobagem. É uma bobagem. A torcida do Grêmio tem que comemorar. E futebol não tem nada a ver com isso. Né? Nada a ver. Não, mas a consciência das pessoas melhorou muito também, o discernimento das coisas, nem tudo é engraçado. E nem tudo vai lhe dar vantagem. Isso não dá vantagem. Né? Não vai sufocar o adversário isso aí. Pelo contrário, a torcida do Inter aderiu, começou a tirar a chacota de si próprio. Né? Eu acho que as diretorias passadas, elas também entravam muito nesse jogo de fazer Isso chamava a esse gente. tipo de rivalidade para poder chamar gente. Só que, de repente, isso causou até morte, né? Isso causou muita violência, sabe, de um lado e de outro. E eu acho que nós estamos vivendo uma outra época. É época em que tanto o Internacional tem que realmente ser respeitado como um grande time de futebol, como o Grêmio. Os dois times têm que fazer o possível para crescerem, não é? E cada torcida se orgulhar, Deus sabe, né, do seu time, não é? Com certeza. Os gremistas hoje, com toda certeza, estão muito orgulhosos do Grêmio que tem. E todo mundo está confiante. O Grêmio vendeu um jogador sem jogar por 10 milhões de euros. E o presidente está tomando pau porque vendeu barato. Eu disse hoje na Grenal, lá na Rádio Grenal de manhã, o Inter louco para arrumar 5 milhões de euros e não consegue. Verdade. A Por terceira qualquer jogador, se chegar com 5 milhões de euros por 50% do Dourado e dando vantagem futuro, o Inter vende o Dourado por 5 milhões de euros. Eu estou assumindo o risco de ser contrariado. E não tem problema nenhum. Mas 5 milhões de euros são 23 milhões de reais. É muita E coisa. mais 50% para ganhar no futuro. Olha, eu até assisti o último jogo do Internacional, acho que o Dourado não está assim numa excelente fase. Agora, realmente é um grande jogador, sabe? No mercado internacional... O TT? Não, o Dourado. Eu acho que com toda certeza ele seria muito valorizado. Mas no mercado eu até internacional. penso, Brás, eu penso que ele está numa boa fase. A gente nota isso sempre que ele eventualmente não joga. Mas ele não foi bem no muita falta. último jogo do Internacional. Eu não vi ele realmente jogando bem. Ele errou muito passe. Mas o time está mal. Não, eu acho O Dourado cresce quando o time está bem. Eu acho que ele está bem. Mas eu ia fazer um registro Deixa eu só rápido. interromper antes, doutor Sérgio Rim, porque tem gol já no Campeonato Gaúcho. Gol Doutor do Sérgio Zequinha. Johan. São José. Gol do Zequinha. Afunda. Zequinha 1-0 no Brasil. E afunda o Afunda o Brasil. Afunda o Brasil. E sabe quem é que vai derrubar o Brasil? O Esporte Clube Pelotas, no Brapel. Última rodada. Vai ser a rodada final. Não, é né? 10ª. É 10ª. Sim. mas É a mesma que tem Grenal. E aí o Brasil vai precisar ganhar do Pelotas. E ainda pode ser pouco. Porque o Brasil está afundando de vez, está ficando com 4 pontos. O Avenida é que pode dar os doces. Tá? O Avenida tem 6 pontos contra 4 do Brasil. Então hoje era o dia do Brasil ganhar o jogo passado do Avenida.
Eu ia registrar só, Rec... Doutor Sérgio Rei, presidente do Conselho do Inter. Até quando? O alto relacionamento que temos hoje, Grêmio Internacional e Grêmio, através do relacionamento dos próprios presidentes. Tanto o presidente Marcelo quanto o presidente Romildo têm uma relação superior e isso se transmite. Né? Como o presidente Fernando Carvalho tinha em relação ao presidente Fábio Koff. Eu registro esses dois. Exatamente. Essas duas épocas, porque isso é muito bom para o nosso futebol. A divergência tem que estar em campo, né? No jogo. E fora do campo temos interesses coincidentes. Temos que nos unir em relação a CBF e outras tantas, né? Como agora na Libertadores, perante a Conmebol, nós temos que ter essa convicção de fazer o certo, não é, Rec? O senhor falou uma palavra mágica, Libertadores da América. A Fox Sports está encerrando as atividades no Brasil? Tem uma notícia que eu peguei de canto, de ouvido, assim, que a Fox estaria encerrando também. Já tinha essa especulação. Eu havia ouvido a notícia, mas não sei. Assim, Rec, o que acontece? A Fox, tirando o canal da Fox nos Estados Unidos, todas as outras operações da Fox foram compradas pela Disney, que já é dona da ESPN. E uma das condições, por concentração de mercado, é de que ou os dois canais sigam independentes e a Fox venda, a Disney venda a Fox Sports, ou um dos canais vai ter que deixar de existir, ou Fox ou ESPN. Concentra um deles. Mas aí, obviamente... Mas tem a pressão da Rede Globo, porque está sentindo a pua, né? Não, mas Rec, mesmo que a Fox deixe de existir, como são do mesmo dono, os direitos passariam para a ESPN. Qualquer direito que a Fox hoje tenha, como ela foi comprada pela ESPN... Sim, mas aí é o seguinte... Diminui o número de empregos para jornalista. Não, e diminui a quantidade de empresas. O CAD se manifestou em um dos processos, alegando que deixar duas emissoras esportivas na mão do mesmo grupo seria uma concentração de mercado e que seria prejudicial para o mercado. Aí uma das possíveis soluções é extinguir um dos canais ou vender a operação de um dos canais. O esporte interativo, por exemplo, foi encerrado no Brasil por conta de uma aquisição da AT&T nos Estados Unidos da Turner. Ela comprou as operações da Turner, enfim, tem uma grande parceria, um grande acordo, e para evitar que uma determinação do CAD prejudicasse os canais, foi extinguido o canal Esporte Interativo. Então é uma questão burocrática que envolve o CAD e não só as autoridades brasileiras, envolve autoridades dos Estados Unidos. Eu queria pegar essa deixa, doutor Sérgio Rei. A Libertadores. Justamente, como é que o Inter vai resolver essa questão? A Libertadores, o Inter tem outra negociação, mas com o esporte interativo para o Campeonato Brasileiro. Olha, Rec, a Libertadores eu peguei a deixa para pegar a Fox. Essa situação está sendo tratada pelo Conselho de Gestão do clube e os entendimentos estão bem avançados. Posso afirmar que isso é uma preocupação que está sendo devidamente cuidada. Que o Inter quer o mesmo dinheiro do Palmeiras, né? E deu um prazo para resolver ou justiça e tal. E aí aceitaria a proposta da Rede Globo e ficaria com esse crédito, com o esporte interativo. E tem como fazer isso? O diálogo está sendo positivo, acredito que o assunto vai se equacionar. Eu acho que o Mas para ir para o lado da Rede Globo ou para ficar com... Eu acho que as coisas vão se ajustar com um devido tempo envolvido aí. Num primeiro momento, talvez não diretamente, mas num segundo momento, sim. Ou seja, vai ser uma transição negociada em alto nível e vai atender o interesse do internacional. Eu não tenho aqui como abrir certas informações, mas acho que está bem encaminhado. A título de curiosidade, de comparação, Rec, quando foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro, obviamente se fez um levantamento. Bom, quais clubes que a Turner tem os direitos, quantos jogos serão transmitidos em cada rodada para as praças, enfim, envolvendo essas equipes. Em todas as rodadas tem jogos com as equipes que têm hoje contrato vigente com a Turner, tem pelo menos um jogo entre estas equipes. Então, pelo menos um jogo por rodada a Turner tem condições de transmitir. Tem 4 rodadas, 2 no primeiro turno e 2 no segundo turno, que seriam 2 jogos entre equipes com contrato com a Turner. O que me chamou a atenção, e aí eu não sei se foi intencional do Sport TV no passado ou se é coincidência, 2018 o Inter teve 15 jogos exibidos no Sport TV, na TV fechada. Desses, no entanto, só 7 passaram para o Rio Grande do Sul.
Os outros 8 eram com o Internacional jogando como mandante. Com o contrato com a Turner, vão ser 12 jogos no campeonato inteiro na TV fechada, que o Inter vai ter. Então, por um lado, vai ter menos jogos para todo o Brasil, mas vai ter mais jogos para o Rio Grande do Sul. Para cá. Se perde 3 jogos no cenário nacional, ganha jogos no cenário local, né? O que você achou, Luiz Braz, da venda do TT? Fica uma mais frustração ou mais realização do atual momento de descoberta de talentos do Grêmio? Não, com toda certeza, mais realização, porque acontece o seguinte, foi uma surpresa muito grande. Eu acredito que não tem no futebol brasileiro um jogador que não tinha ainda estreado no time profissional ser vendido por esse valor. Sabe, olha, ele é a terceira maior venda do Grêmio. Sim, sabe, olha, é mais que Pedro Rocha. É segunda. Não é a terceira? Mas é que o Pedro Rocha pertencia um pedaço para cada um. Ah, certo. O que mais dinheiro líquido vai sobrar para o Grêmio é este. Depois de Arthur, é esta a venda melhor do Grêmio. Olha só, mas é uma surpresa muito grande. E o TT, de qualquer forma... 43 milhões de reais. Aliás, eu fiquei prestando atenção na polêmica entre o Renato, não é, e o empresário do TT, não é? O Pablo. Exato. E hoje eu estava ouvindo o empresário falando, o Pablo, né? E ele dizendo que, de repente, ele não sabe como essa notícia chegou para o Renato, como que esses fatos chegaram para o Renato, porque ele também estranhou, porque não sabe o fato do Renato se manifestar daquela forma. Mas ele falou alguma coisa que eu concordo. Todos os lados lucraram. O TT... eu acho que de uma hora para outra... Está rico? Está rico, não é? Está rico. Se der errado, ele está rico. Se transformou em profissional, de uma hora para outra, não é? De uma forma que ele nem esperava, não é? O empresário ganhou dinheiro, o Grêmio ganhou muito dinheiro. De qualquer forma, o TT não seria experimentado esse ano no time profissional, não é? Agora, Luiz Braz, tem uma contradição implícita aí no Renato. Como é que o Caio e o Vico têm chance e o TT não tem e tem que provar que é bom lá na base para ser requisitado? Então, ele implicou, e eu dei essa notícia aqui, e dei na Rádio Grenal, porque minha fonte era boa, quando ele foi convocado pelo Tite, o Pablo, que é meu ouvinte e tal, e diz abertamente que me acompanha há 30 anos e tal, 20 anos, e o Pablo orientou o jogador, ou o jogador disse para o Pablo que ia fazer isso. Ele foi lá no Renato e disse, até o Tite me enxerga, eu quando voltar quero ser observado, eu quero chance. Isso quando foi para o sparring da seleção principal. É claro que alguma coisa... E segundo o Renato, teve um pedido parecido agora com o Sul-Americano, né? Que o TT queria voltar do Sul-Americano tendo chance. O próprio TT disse isso na coletiva ontem. Pois né? Então se repetiu. Agora, tem algum absurdo o cara querer ter chance? Eu, quando cheguei na Rádio Guaíba em 1985, eu queria falar no microfone da Rádio Guaíba. Sim, é normal do profissional que está aparecendo. Eu uma vez tomei uma porrada do Milton Jung num programa de debate, porque eu era muito intrometido. E deu no que deu, né, filho? Nessa coisa aí. Me deixar. Mas a única é um assunto do Grêmio, né? Mas a única coisa que a gente lamenta é que esses valores que são formados na base não joguem perante as nossas torcidas, pelo menos um tempo. Mas aí entra outra contradição. A gente tem que lamentar. Mas é que você não podia perder essa oportunidade. Não, eu compreendo, do ponto de vista do clube financeiro, mas assim, é uma pena que a torcida não o conheça. E olha, eu sou o Romildo Futebol Clube, até me chamam de puxa-saco do Romildo. Pelo jeito que ele leva as coisas, conduz, se expressa muito bem, deixa tudo... as claras dentro do que o futebol permite, né? Porque tem algumas coisas que... Ele ajeitou o Grêmio, né? Ele pegou o Grêmio todo bagunçado e ele ajeitou o Grêmio. Sabe? Arredondou o Grêmio. Mas aí entra a contradição do presidente, que é uma contradição santa. Porque ele diz sempre, jogador no Grêmio tem que devolver para o Grêmio que o Grêmio gastou com ele na formação, ele tem que primeiro deixar conquistas aqui, realizações, Wallace, Pedro primeiro Rocha, retorno técnico. Arthur, primeiro retorno técnico e depois o retorno financeiro, mesmo precisando de dinheiro. Nesse caso, não, porque o Renato embestou também. Ontem, na entrevista, o Renato, outra vez vou falar a palavra contradição,
eu não me meto, isso é assunto de diretoria. Mas eu fui consultado e disse que era para mandar embora, para deixar sair. Para liberar. Bom, então ele... É porque ele não queria dar oportunidade. Não queria. Ele queria dar oportunidade para o Vico. E mais outra informação. E o Vico é bom jogador. E sabe quem é que pediu a primeira chance? Sabe quem é que pediu a primeira chance para o Vico? O presidente Romildo, que observou num torneio que o presidente viajou, lembra, para a China? Chegou aqui e disse para o Renato, eu quero ver esse guri jogar porque ele joga muito. E o Renato botou. Ontem ele disse na entrevista que não vai botar nem se o presidente pedir. Vai botar. Quem manda é o presidente, Renato. Não, e o Vico é um baita jogador. Eu vi o Vico jogando em algumas partidas. É claro, tem que ainda ser testado outras vezes, mas realmente é um bom jogador. E a salvação dos nossos times aqui, não é, nesse extremo, a salvação é exatamente formar valores e poder vender esses valores bem, não é? Num determinado momento. É claro, se puder formar um valor, se aproveitar desse valor que está bem formado e depois vender, melhor. Mas com o TT não deu, não é? Não, e outra, ele pegou mais dinheiro. Por isso que eu disse que é uma santa contradição do presidente. O presidente quase vendeu por 12 e ia sobrar 6 para o Grêmio. E agora sobrou 10 para o Grêmio. E foi a 5ª proposta do Shakhtar. E estava entrando um time inglês também, que por isso chegou nesse patamar tão bom, de 10 milhões para 45%. É um baita de um dinheiro. E o Grêmio ainda fica com 15, que vai render mais do que esses 10, hein? 15%. Diga, Sérgio Jochen. Não, eu ia fazer um registro. Vocês falaram há pouco do Grêmio, eu acho que o programa é bem equilibrado. Sem dúvida, o que foi referido aqui em relação ao presidente Romildo é o que se sabe, né, no nosso meio esportivo, mas eu queria registrar também que o presidente Marcelo Medeiros tem feito um trabalho extremamente importante. Mas eu reconheço isso, né? Porque nós assumimos o clube... Elogiar o presidente Romildo não é dar porrada no presidente. Mas não podemos esquecer, quer dizer, passando por aquele episódio da Série B, né, uma vez só, né? Ele não se aguentou, ele começa ele começa a ouvir falar em 10 milhões de euros, porque ele ficou louco, ficou nervoso. Passar por aquilo e voltar já classificado para a Libertadores, que é disso que se cogita agora, na busca do tri que nós merecemos, não deixa de ser uma já que o co-irmão atingiu essa meta. Mas eu acho que o Marcelo tem feito o seguinte, ele também arredondou o clube, porque o clube vinha de uma situação, e a gente viveu no Conselho, né, todo o episódio da avaliação da gestão anterior, né? E isso tudo nos faz valorizar ainda mais o trabalho do Marcelo, tanto que a eleição dele, a reeleição, foi muito expressiva, né? Mais de 92% dos votos. Então, acho que isso tem que referir também, porque nós estamos voltando com tudo para essa Libertadores. Sim, Sérgio, eu estou fora dos assuntos do Internacional, mas de fora, parece que eu vejo assim, o Romildo, ele conseguiu esse praticamente quase milagre de arrumar o Grêmio. Hoje o Grêmio financeiramente é um time muito equilibrado. E ele tem valores que podem, de repente, fazer com que entre mais dinheiro nesse caixa. Eu vejo o Internacional hoje passando por uma fase ainda com dificuldade para poder fazer essa arrumação. O Internacional conseguiu formar um bom elenco, mas ele não tem ainda uma estabilidade financeira. E isso balança qualquer clube, não é? Não, a estabilidade tem. Na verdade, o que nós não temos é hoje a mesma disponibilidade, talvez, que o Grêmio tem de recursos, mas economicamente estamos muito bem, financeiramente também ajustando a casa. Não temos a disponibilidade que o Grêmio tem tido por essas oportunidades. Teve aqueles 100 milhões da Globo. É um diferencial, né? E o Grêmio tem conseguido isso. E o dinheiro dá coragem. Exato, também. Mas o Internacional se recuperou muito e nós sabemos. Eu não gostaria de aqui, uma vez em público, mas passamos por dificuldades, fomos prejudicados, né, por uma gestão, enfim, que está aí sendo julgada. Apareceu mais esse caso do Paulo César Magalhães chutando o balde aí também, né? Não, é que o caso do Paulo César Magalhães é que o jogador concedeu entrevista para o Matheus Dávila, nosso colega, dizendo que nem ele nem o tio dele, que é empresário dele, fez depósitos para dirigentes do Inter. E disse que ia processar o Correio do Povo e o Fabrício Falkowski por divulgarem essas informações. E o Fabrício divulgou nas redes sociais, olha, eu vou mostrou nas redes sociais os comprovantes de depósito que foram arrolados pelo Ministério Público. O depósito foi feito com o CPF da pessoa. Se foi a pessoa ou não,
Mas ele mostrou, o CPF que saca o dinheiro é esse e o CPF que deposita é esse. Esse é o rolo do Paulo César. O Paulo César diz, olha, nós fomos envolvidos, nós não fazíamos parte disso, fomos envolvidos nisso, mas não fizemos depósito. Na parte não fizemos depósito, o Fabrício Falkowski divulgou, não. O depósito foi feito. Quem é que é mestre Cuca aqui, o doutor Sérgio Jurgen ou vereador? Mestre Cuca, em termos de gastronomia? Eu sei fazer ovo muito bem. E não gruda aqui na Frigigold. Ó, não precisa nem óleo. Não precisa óleo, né? Que é a grande vantagem, né? Então, eu fico muito melhor, então, com essa frigideira. Eu só me aventuro eu vou chegar aqui, eu estou voltando, olha, eu estou fora do ar aqui, eu estou no ar. Tá, agora estou focado aqui. Então, esse aqui, eu estou entrando em sintonia, essa aqui é a camisa do Chaves. Até o Chaves faria comida nessas panelas aqui, porque não tem como errar. Não gruda, tem alto rendimento, tem uma qualidade espetacular. O material aqui, vocês podem confirmar que o material é de primeiríssima qualidade. Tu que é meio desastrado, a frigideira aqui já deram de presente aqui. O Gustavo Endres levou. O Gustavo Endres arrematou aqui. Tá? Mas então, são 3 panelas, uma frigideira, 3 tampas, portanto são 7 peças e você vai levar tudo com uma oportunidade única de negócio. Faz qualquer tipo de comida, frita ovo aqui não gruda, coloca sem óleo, né? Faz a chuletinha de porco, né? Faz o peixinho, sai intacto, bonitinho, até o formato, né, da comida fica mais bem desenhado aí e as imagens vão confirmar tudo isso que eu estou falando. Nem o leite gruda na Frigigold. Aí, ó, nem o leite gruda, tá ali, ó, limpinho, tá ali, ó. Ali, ó, a outra era a comparação do que o cara está sofrendo ali para tentar tirar, né? Tá ali, ó. Isso aí é quase uma pocheca, aquilo que apareceu, vocês ficam me debochando. A batata dá para fazer sem óleo. Sem óleo também. Batata sem óleo, pipoca sem óleo. Salmãozinho sem óleo. Olha a pipoca aí, ó. Pipoca na panela. E tu que é meio desastrado, que essas tampas desse conjunto premium da Frigigold, mesmo que derrube no chão, ela não quebra, viu? Porque tem essa proteção especial. É negócio impressionante. É que eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, mas aí com isso aqui dá para fazer. Né? Não queima, não gruda. Só você pode conferir aí, tá aí o telefone 4003 42 20. Tá? Cozinha sem usar nada de óleo, nem uma gotinha. É uma exclusiva tecnologia alemã. Tem 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar uma gotinha de óleo. É aula de culinária sem saber cozinhar, né? E você ganha, obviamente, mais saúde, vai controlar o colesterol, que é um inferno para controlar, pois a Frigigold lhe ajuda. E o preço adequado, você vai pagar em suaves prestações. Fala com a turma toda lá do Luiz, 4003 4220. 4003 4220. Vá ligando, bom negócio e uma ótima absorção do conteúdo dessas panelas. Você vai usar a panela de pleno, porque ela dura a vida inteira. Dá quase uma garantia vitalícia. Vou voltar aqui para o estúdio, vamos falar de... Posso fazer 2 observações? O TT podia virar sócio aqui. 2 observações para o mestre Cuca, né? Porque a coisa é a seguinte... Eu quero saber se o senhor sabe o que é pocheca, Luiz Braz. Pocheca. Pocheca é uma mistura de vários alimentos. No interior a gente falava em pocheca. Eu antigamente... Linguiça com ovo, com não sei o quê. Antigamente eu fazia churrasco também, igual o doutor Sérgio. Só que hoje eu só faço ovo porque eu não como mais carne. Então, não como mais carne. Então eu faço ovo. E quando você falou do colesterol, eu estava ontem vendo uma matéria sobre colesterol e o desmentido com relação àquele tal de colesterol ruim, não é? Que todo mundo, de repente, fulminou durante aí muito tempo. O colesterol ruim, na verdade, tem só 2 tipos, são quase 10, são apenas 2 tipos que, na verdade, são ruins mesmo, faz mal ao organismo. Mas a maioria deles causam bem também, sabe, né? Então, existe hoje uma nova avaliação com relação ao colesterol. Então, está me dizendo que o colesterol é uma coisa boa.
Que a gente deva buscar ter. São dois tipos fundamentais. Existem dois tipos. Tem um que é o bom e o ruim. Mas ele diz que o ruim não existe. O ruim... O ruim não é tão ruim assim. O ruim é apenas uma parte do ruim que realmente deve ser... Quer dizer que era para nos assustar mesmo. É que naturalmente o nosso corpo precisa mesmo do colesterol ruim em um determinado nível. O que é ruim e o que é frigol de combate é o excesso. O excesso, é o ter muito óleo para gerar, para fritura e tudo mais. Esse negócio da utilização do óleo, isso vai cada vez vai acabar, não é? Cada vez vai acabar mais. Né? Pouca Então, gente o Frigigold se adiantou aí, né? Sim. Por isso que é um sucesso absoluto de vendas. Maurício, manda um abraço para o REC. Atendi ele num restaurante na Alemanha, na Copa de 2006. O recado era para ti. Na cidade de Colônia. O cara é gente fina. Está dizendo que eu sou gente fina. Agora já sou nem tão fino assim. Depois de 13 anos. Mais largo. Deu para ver nas fotos ali com o Chaves que já tá... Depois das férias não dá, né? Não dá. Forte abraço a todos aí. Saudações tricolores. Leonardo de Canoas. Isso aqui é legal, né? Isso é legal. O cara morava em Colônia, na Alemanha, agora mora aqui em Canoas. Mas Colônia às vezes é uma passagem para arrecadar alguns dólares e trazer de volta para gastar aqui na City. Aqui. Boa noite, Rec. Liguei a TV agora. Me dá uma boa notícia. Me fala que o Grêmio mandou o André para a China. Se o Grêmio trocar o André por 2 engradados de cerveja, já está ganhando dinheiro. Fagner de Canoas, meu Deus. Vi essa notícia, não está confirmada, não. Não tem nada, ninguém falou nada. O Grêmio mandou uma contraproposta. A primeira proposta não agradou. O Grêmio ainda está fazendo doce para liberar o André. O Grêmio está numa fase, doutor. Daqui a pouquinho tem uma proposta de 40 O Grêmio está milhões. fazendo doce para liberar o centroavante que não faz gols. Já pensou uma proposta de 40 milhões pelo André? Hein? Daqui a pouquinho chega aí. Não, mas Quer que o doutor Sérgio Yuri abandone. Mas tu tá desinformado, Rec. O André, no jogo treino que teve com o Guarani de Venâncio Soares, meteu 4. É isso aí. O Adão, uma vez, é 5. O Adão chegou de Caxias, meteu 5 gols, nunca mais jogou no Grêmio. Só fez aqueles 5 do treino. Nunca mais. Tinha que mandar o André pro Guarani de Venâncio Soares. O André? O André tinha que mudar. Sim, agradou, né? Agradou. Sabe que essa do Adão é sensacional, né? O Grêmio brigou com o Bahia para tomar pelo Adão do Caxias. E depois nunca mais jogou, coitado do Adão. Boa noite, que elegância do senhor Brás. Mesmo com a flauta colorada, mantém o bom humor e o nível. Se ainda gosta de assistir o programa Cristiano do bairro Lindra. Um abraço, Cristiano. Doutor Yuri é elegante também. Só deu uma cutucadinha de Eu reconheci aqui o Tri da América, disse que nós estamos em busca do Tri, mas também posso registrar que a B foi uma vez só. Está equilibrado, sem flauta. Boa noite. Hoje vi uma entrevista do Matheus, esse guri do Grêmio, dando exemplo de amizade com outro guri do Inter. Ele chamando ele de irmão. Alguns torcedores da dupla Grenal deveriam se guiar nesse exemplo. Jorge Medeiros de Charqueadas. É verdade. Essa gurizada... O Matheus Henrique. Mantém O Matheus Henrique e esse novo aqui do Internacional. O Nonato. Eles se criaram no mesmo clube. São ótimos jogadores, né? Ambos são ótimos os jogadores. dois muito bons. O senhor colocaria Nonato de cara já? Colocaria. Ele me lembra o motorzinho, o Tinga, lá no início, o Quer estilo. dizer que ele vai vestir a camisa que seria de Andrés Nicolás D'Alessandro. No devido tempo. Acho que o D'Alessandro... Não, agora você é de cara. No devido agora. tempo, não, acho que o D'Alessandro chegou realmente a um ponto em que ele pode ceder esse lugar e ocupá-lo quando necessário. Bem colocado. Complementa a pergunta. E eu acho que isso é sinal de inteligência. Que ele teve o ano passado. Mas se tu tá escalando o time do Dr. Jurgen, ele não pode botar Dourado, Edenilson, Nonato, D'Alessandro, Nico e alguém? Pode. Olha só, Não vai assinar a vaga do D'Alessandro. Você podia complementar essa pergunta para o doutor Sérgio. Hoje eu ouvi muito falar que estão escondendo o D'Alessandro, o porquê que de repente ninguém mais fala no D'Alessandro. O ano passado foi assim. Ele está assim totalmente desaparecido. Ele vai para um retiro, eu acho que ele vai lá para... Como é que é o Tibete? Vai para o Tibete. Vai para o Tibete e volta. Não, ele está sendo protegido, nada de escondido. Não. Aliás, tem outra curiosidade do Inter hoje, né? Camilo inscrito na Libertadores da América, não estava inscrito no Gauchão. Foi inscrito nessa semana no Gauchão. E Danilo Fernandes, que está preocupado aí com a sua situação e tal, não foi inscrito na Libertadores da América.
Veja só, né? O Danilo Fernandes era o goleiro principal do Internacional. Sim. E de repente, ele se machuca, vai para a reserva e acontece quase uma tragédia. Está lá o nosso marketing, lá os 30. Mas ele se machucou, Luiz Braz e Dr. Sérgio Urren, em agosto. Sim. E por não estar inscrito entre os 30, significa que pelo menos até maio o Inter não projeta que ele vai ter condições. Eu acho que a gente está falando de quase uma temporada parada. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 9 meses. É muita coisa. Em agosto, a lesão dele foi no início de agosto. Então, olha, é muito tempo. Vai ficar 9 meses sem jogar. Ele está jogando. Ele não está com firmeza para jogar uma partida inteira. Ele está treinando. Você vê, eu vou mudar de lado só o Luan. O Luan se machucou, ficou fora do time praticamente uma meia temporada, pelo menos. E ele ainda, o Luan sai em outubro e fica mas perdeu uma todas permanência. as decisões. Mas ele perdeu todas as decisões. E eu vejo que ele voltou, mas ele ainda não voltou bem. Ele não é ainda o grande Luan, que foi o melhor jogador da América, não é? Pela idade dele, esse é um grande mistério. O D'Alessandro já não seria pela idade. Mas o Luan é um grande mistério. Não, mas ele voltou. Mas ele está voltando, doutor. Mas ele está bem, o Luiz Braz está muito exigente. Mas a arrancada dele foi legal. Com a contratação, é que ele faz isso aqui, ó. Com a contratação do Tardelli, se ele não está voltando, ele está saindo. Não, o Luan voltou já. O Luan já voltou, Sim, jogou ontem. Eu sei. Mas voltando para valer. Ele não voltou naquela fase exuberante que tinha, que de repente ele chegava perto do goleiro, dava um toquezinho e cobria o goleiro, fazia aqueles gols maravilhosos. Então ele não está ainda nessa fase. Ontem, por exemplo, ele já jogou bem, mas para o Luan, no status do Luan, eu acho que ainda está faltando ele chegar lá. Bom, nós aqui temos recados para todas as necessidades, todos os gostos, todas as possibilidades e até algumas ressurreições. Né? Isso aqui Foreman é a pedida, está aqui. Tu esgotou o teu estoque lá no México, né? Eu não esgoto nunca o estoque, porque eu estou sempre renovando. Está sempre à frente. Saudade, bela camiseta, hein? Gostasse do Chaves? Está homenageando o Chaves por fora e o seu barriga por dentro. E vou te homenagear com outras coisas. E fez foto com o Pinóquio, tem um pessoal aqui falando que viu o Pinóquio, encontrou o pai, não é esse recado. Não, mas o Rec, eu tô brincando com o Rec, o Rec que fez sucesso no México tomando Formen. Claro. Lá ele chamava de Arriba Muchacho. Arriba Muchacho, esse é bom. Boa noite, senhores, boa noite a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa. Você que anda cansado, estressado, profundamente desmotivado, desanimado, não aguenta mais a pressão do dia a dia, a correria na sua empresa, nos seus negócios, para fechar contratos, para bater as suas metas. Você que não teve os mesmos 60 dias de férias do REC, não conseguiu descansar o suficiente ainda. Entrega os outros 50. Você que anda muito estressado, meu amigo, não consegue relaxar, não consegue ficar tranquilo, está sempre preocupado, se irrita facilmente no trânsito e esse alto nível de estresse acaba refletindo diretamente na sua vida sexual. E aí que mora o problema, né? Não prestou assistência, abre concorrência. Você que caiu naquele jejum de gols, nunca mais balançou as redes, entrou para aquela estatística perigosa que aponta que mais da metade dos homens, hein? Mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. Seja a impotência sexual, você que está falhando na hora H, ou você que está indo rápido demais, está decepcionando a patroa por causa da ejaculação precoce. Meu amigo, chega de sofrimento. Para você colocar o time em campo, voltar a levantar caneco, voltar a conquistar títulos, voltar a ser um campeão no seu relacionamento, Formen, a vitamina do homem, é a solução ideal. Basta você tomar diariamente e Formen vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal, porque é 100% natural. Não é um remédio, não é um mero estimulante, por isso não tem nenhuma contraindicação. Formen só vai fazer bem para você ficar na boa com a patroa. Estamos ao vivo, 7:50, você liga agora, a ligação é gratuita no 0800 646 0505, o seu número vai ficar registrado agora. E
amanhã pela manhã, uma consultora querida, competente, especializada, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado no REC, aqui no Cadeira Cativa, vai garantir o Formen com super desconto exclusivo. É uma negociação realmente facilitada, pode parcelar no cartão de crédito e a nossa entrega é rápida e discreta aí na porta da sua casa ou da sua empresa em todo o Rio Grande do Sul. Mas ligue agora, tome uma atitude para homens dos 30 até os 90 anos que querem recuperar a sua autoestima, a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual. Formen 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. Muito bem, seu Júlio Lemos. 0800 646 0505. Isso. Grande Chaves. Está aí, 0800 646 0505. E aí o cidadão aqui me pergunta, o Roger, gremista de Gravataí, se o Guerreiro pode ser inscrito. Pode. Está inscrito. Está inscrito. É, claro. Está inscrito. Só que ele começa a jogar só em abril, né? Dia 5 de abril. Ele vai jogar 3 partidas, de 6, não é ruim. Não, ele estará apto para 3 partidas. Se vai jogar, são outros 500. Mas claro que vai jogar. Não, ele vai jogar as primeiras 6. Não, de 6 vai jogar 3. Sim, mas depois ele vai continuar. Ah, bom. Pelo menos 3. O que eu quero dizer... Olha, já estou encerrando ali. Já estou indo na frente. Isso aí não. Acontece o seguinte... O senhor está contando no mínimo 5 partidas para ele. O senhor está prevendo dificuldades. Então, se ele vai ter que entrar assim... Não, mas... Daqui a pouco o Pedro Lucas pode estar voando e ele não precisa jogar. Mas tem o Trellis também, pode estar voando. Mas no impedimento de um, joga o outro, enfim. Sabe que tem uma situação no Internacional que ela é boa e é ruim. Vamos ver se o senhor concorda comigo, doutor Sérgio Luiz Braz, Maurício. Não é ruim permanentemente começar mal uma temporada. Tem um exemplo clássico do Corinthians perdendo uma classificação para o Tolima e criando a maior crise dos últimos tempos. Eu me lembro do colunista, o Sérgio Cosme. Sérgio Cosme não. Cosme Rímulo. Cosme Rímulo. Sérgio Cosme era o técnico. O Cosme Rímulo dando um pau no... Meu amigo Sérgio, o Cosme Rímulo, lá no R7, dando um pau no Tite de cima a baixo. Só tem um responsável por essa fiasqueira histórica do Corinthians, Tite, por isso, por aí. Tite foi ídolo no Corinthians. Toda hora pedem desculpas a respeito desse episódio. O Odair, que muitos querem ver pelas costas e acham que já deu o que tinha que dar no Internacional, que não consegue fazer o Internacional jogar, ele tem que ter respeito da torcida colorada pelo que ele fez no ano passado. Concordo plenamente. O Internacional foi quase campeão brasileiro. Teve um momento que estava se desenhando para o Internacional. Poderia ter sido, E aí faltou um pouco de elenco, um pouco de mais criatividade e tal. E o Abel Braga, que é o ídolo merecido da torcida do Internacional, meu amigo Abel Braga, muitos me chamam até de puxa-saco do Abel, não tem problema nenhum, eu puxo alguns sacos mesmo, do Romildo, do Abel, não tem problema. O Abel está tomando lenha, fazendo 4-1 no Americano. O Mauro César, aquele da ESPN, só faltou chamar o Abel de aposentado. Já incluiu no pacote o Filipão também. Aquele negócio de jogar bola para a área, não tem entrosamento nenhum, não tem jogada ensaiada, não tem nada. Nada. Que gastou então, é difícil o início de temporada. Quem é que me garante que logo ali o Palmeiras e o Flamengo não vai ganhar tudo, que o Internacional não vai melhorar? O Internacional tem Nico, D'Alessandro, Paulo Guerreiro, Neilton, Edenilson, Patrick, Dourado, 2 bons goleiros. Esse Zeca que dia vai ter que acontecer. A zaga é muito boa, Moledo, Cuesta, todos. Então, eu não vejo essa desgraceira toda. Critico como outros criticam também, mas eu não prevejo já a hecatombe. Eu me lembro que diziam do Romildo quando o Grêmio arrancou. Mas, Rec, eu prefiro começar com alguma dificuldade e ir consolidando do que gastar muitos gols, como tem acontecido aí no Gauchão. Porque depois os gols fazem falta. Mas entendeu? Então eu acho assim, vamos devagar e consistentemente. Mas tem outros times melhor aí. É devagar e sempre. O melhor é não sofrer. O melhor é não sofrer. Os gols do Grêmio não estão aparecendo. Eu estou provocativo. Sim, então maravilha. Desculpa. Não, mas tá bom. Mas eles não estão aparecendo porque numa jogada de sorte, alguma coisa assim.
O Grêmio está bem entrosado. A gente vê o time do Grêmio. Aliás, verdade. Tanto um como o outro, não é? Porque às vezes tem 2 Grêmios. Isso. E tanto um como o outro. O Grêmio apresenta jogo. Você nota que tem um entrosamento. Esse menino, o Matheus Henrique, para mim, ele vai ser realmente. Porque o Maicon, ele é um grande jogador, mas eu acho que ele já começa praticamente uma fase de declínio. Eu acho que o grande jogador do Grêmio durante esse ano, naquela posição, vai ser o Matheus Henrique. O Maicon, ano passado, não fez um bom ano. Não, Pelo não contrário. fez. Não Foi fez. sofrível. Ele fez um bom primeiro semestre. Terminou no bagaço. No primeiro semestre, até aquela pré-convocação para a Copa, ele estava muito bem. Ele era destaque. Você nota, Maurício, quando entra o Matheus Henrique, a movimentação do time é outra. É mais natural. É bem mais natural. É que o Maicon pensa, o Matheus ainda não consegue pensar. Não. Mas o que o Matheus executa, o Maicon não consegue mais executar. O Maicon é um grande jogador, com certeza. Para mim é um craque. Não é? Agora, acontece o seguinte, é que o Matheus, além de jogar muita bola, tem aquela juventude toda. Não é? Então, por isso eu acredito que o Matheus vai naquela posição do Maicon ser o grande jogador realmente do Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. E agora, só falando daquela, você citou o Flamengo, o Rec, eu acho que o Flamengo, ele começa muito mal o ano, apesar de todo aquele dinheiro que tem, mas aquele incêndio e as mortes todas que abalaram praticamente o Brasil inteiro, imagina o que serviu aquilo, na verdade, para cada jogador que está no Flamengo. Não é? E a negociação também não está bem conduzida, a negociação com os familiares. O presidente fala uma coisa em coletiva, mas na hora da reunião a proposta aliás, não está bem conduzida. Isso clubes não é bom. eternos como Flamengo, Internacional, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, não podem deixar qualquer pontinha de dúvida nesse tipo de coisa. O ser humano tem que ser valorizado. A Chapecoense derrapou nisso aí, o Flamengo está derrapando nisso aí. Não adianta, foi uma tragédia que o clube vai ter que pagar tintim por tintim sem chiar. A gente ficou muito orgulhoso que as instalações de base nossas, tanto do Grêmio como do Internacional, aprovadas, admiráveis em comparação com outros no país. Isso é muito bom para a dupla Grenal. Mas dá para melhorar, né? Porque tem equipamento que o Grêmio não tem, que o Criciúma tem, que o Cruzeirinho tem. E a minha informação é lá de dentro do Grêmio. Que o cidadão me disse lá dentro do Grêmio, eu venderia o TT para investir em infraestrutura e em compra de equipamentos e tudo mais, que alguns clubes pequenos têm e o Grêmio não tem. Eu não falo em relação ao Inter, porque a minha informação é do Grêmio. Sim. É que quando se fala em qualidade... Eu sei que o Inter andou gastando um caminhão de dinheiro em equipamentos. Quando se fala em aprovados, os CTs, não é nem tanto a infraestrutura de jogo. É mais o ter as licenças, ter o plano de prevenção contra incêndios. Perfeito. Não é que a infraestrutura de treinamento e a infraestrutura técnica é maravilhosa. Esse negócio de colocar em... Mas as Como próprias... é que é lá aqueles... Container? Container. Já se presume que não é o ideal, né? Como é que vai botar gente dentro do container? Mas hoje tem Mas a seleção de base ficou, mas e aí? O Ronaldinho também ficou, o Wagner Love ficou, mas e eu com isso? Mas é que hoje já tem Flamengo. Mas hoje tem projetos de construções. É uma condição básica. O alojamento dos atletas é uma condição básica que tem que ser... Vende por 45 milhões de euros. É uma pré-condição. O Vinícius Júnior. Pré-condição, totalmente. Para se ter uma ideia, Braço, a proposta do Flamengo que foi registrada em ata de reunião para os familiares das vítimas fatais, que foram 10 garotos. Ressarcimento individual de R$150 mil para cada genitor, então para cada pai, R$50 mil para cada irmão e R$25 mil para cada avô. Como é que é? Repete assim? A proposta para as vítimas fatais, R$150 mil para cada pai, R$50 mil para cada irmão e R$25 mil para cada avô. Essa proposta do Flamengo. O que pedia... Dá para comer arroz e ovo a vida inteira. O que indicava o Ministério Público e que foi acatado pelas famílias, o pedido das famílias, um valor que chega em torno de R$2 milhões de indenização. Que inclui um valor de indenização agora e inclui um salário... Muito justo. Um salário de R$10 mil.
Diminui o impacto, concorda? Porque daí diminui o impacto. Mas eu acho que o pior Por isso que o Flamengo não vai bem, porque vai custar chegar até esse valor dos 2 milhões. Não sei se vai chegar, espero que chegue. Mas isso vai fazer com que haja indignação de boa parte do Brasil com relação ao Flamengo. E muitos meninos que iriam para o Flamengo vão ir para o Vasco, vão para o Grêmio, vão para o Inter, vão para o Santos. Exatamente. E aí- Porque dizem, olha, eu não vou lá. Se eu morrer lá, eu valho 50 mil, valho 100 mil. E uma das propostas que me parece mais empíricas e difíceis de ser aceita também é para os garotos que tiveram lesões permanentes. A proposta do Flamengo para esses garotos que tiveram essas lesões é pagar integralmente os estudos até o ensino superior, garantir a eles uma função no clube, então já vai criar um cabide de emprego, garantindo, Luiz Braz, quando tu te formar, tu vai ser coordenador, tu vai ser, eles citam aqui coordenador, relações públicas, etc. Caso não se tornem jogadores. E a mesma indenização de 150 mil reais. Ah, não, olha, é ridículo. Ridículo. Para um time como o Flamengo, é ridículo. Esses que não vão poder mais jogar vão gastar em remédio. Olha, Sim, claro. Queimadura de segundo grau, de terceiro grau. Viu que teve 40% do corpo O queimado. corpo queimado vai ganhar 150 mil. olha, vai investir um pouco menos no Brasileiro, da Libertadores, não sei, mas ele vai dar condições para essas famílias, sabe? Né? Tem que ser. Já voltamos. Vitória manteve o Grêmio isolado na liderança do Gauchão. 2 gols anotados ontem, Marinho deu mais um passo para ser titular contra o Rosário Central. Recuperado de lesão, mas ainda aprimorando a forma física, Alisson nem deve viajar à Argentina. Treinamentos de Tardelli foram intensificados essa semana, mas o jogador segue sem data de estreia definida. O Changchun Yatai, da China, fez uma consulta por André e já sabe o valor que o Grêmio pede pelo atacante. A negociação terá definição rápida, já que a janela de transferências na China se encerra nesta quinta-feira. Com saída de TT, o Grêmio chegou a 270 milhões em vendas da base em 3 anos. 33 milhões Wallace, 45 milhões Pedro Rocha, Arthur 120, Jailson 19, Groi 11, TT 42 milhões. Por que se fala que o TT rendeu mais do que o Pedro Rocha? Porque o Pedro Rocha tinha outras participações, senão seria a terceira maior venda da história do Grêmio. Inter ainda tem 8 dias de preparação até a estreia na Libertadores. Haverá a realização de 2 jogos-treinos. Lista de inscritos para a competição foi enviada sem o nome do Danilo Fernandes. O regulamento permite que haja troca de goleiros em caso de lesão até às 2 da tarde no dia da partida. Então, pode ser inscrito a qualquer momento o Danilo Fernandes. Paulo Guerreiro foi inscrito, deve estrear na 4ª rodada, por isso que eu falei que ele jogaria 3, 4ª, 5ª e 6ª rodadas. Surpresa na lista foi o nome de Camilo. Camilo, que também foi inscrito no Gauchão ontem. E aí também foi inscrito o Jonathan Alves, que tem 4 gols com a camisa do Internacional, os 4 gols feitos fora de Porto Alegre. Colorado fica de olho em Palestino e Tajeres, que amanhã decidem a classificação na fase de grupos, como amanhã também sai a definição de Libertad e Nacional. Quinta-feira. Quinta Libertad e Nacional. No Facebook. Olha, o São José está assumindo agora a 3ª posição do campeonato estadual. Estamos no intervalo, 1-0 para o Zequinha, contra o Brasil de Pelotas, que segue na vice-lanterna com 4 pontos. Veranópolis, Jesus já chama em voz alta e o que se fala é que poderá fechar o Veranópolis, o que seria lamentável. Já voltamos. Oito e 10, o Inter inscreveu 30 jogadores, como eu disse, para a Libertadores da América. 16 já disputaram a competição. São eles: D'Alessandro, Sobis, Bruno, Paulo Guerreiro, Wendel, Edenilson, Trellis, Edenilson, já tinha falado? Já. Emerson Santos, Cuesta, Lindoso, Camilo, Nico Lopes, Moledo, Dourado, Zeca e o Lomba. Aí estão todos os inscritos. Esses que eu estou falando. A primeira Libertadores, dentre eles, que estão aí os 30, Daniel, Keiler, Iago, Klaus, Roberto,
Richelli, Nonato, Patrick, Sarrafiore, Guilherme Parede, Neilton, Pedro Lucas, Potker e o Wellington Silva. No final, no frigir dos ovos, o Inter mesclou bem o grupo com veteranos e jovens. Não sei se foi pela pressão, se foi pela necessidade, mas de uma forma ou de outra o Internacional tem aí, ó, vários e vários jovens. Daniel, Keiler, Iago, Roberto, Nós Nonato. tivemos uma reunião de conselho há pouco tempo, na qual foi feita a exposição pelo vice-presidente de futebol sobre a política e o planejamento de futebol do clube para o ano de 2019. Muito consistente, o Inter conseguiu se profissionalizar muito bem, tem muito apoio. O Rodrigo Caetano se destaca, todos aqui sabemos da competência dele, e dentro das limitações financeiras, as contratações foram boas. Tu acabaste de ler um elenco respeitável que poderá fazer uma ótima Libertadores, dentro das limitações que nós tínhamos. E aí vai haver cobrança no Odair? Porque é diretamente proporcional. Ele foi valorizado no seu salário. Mas a cobrança que eu mais ouço pelas ruas... É que o Inter não apresenta jogo. Ele não está evoluindo. Não convence. Ele não deu chance para esses meninos. No Grêmio, eu acho que o Renato, ele teve isso de muito bom. Ele deu chance para os meninos todos do Grêmio para que os meninos pudessem apresentar o seu futebol. Eu vi no Internacional, durante esses jogos agora pelo Gauchão, dificilmente você viu um garoto desse ser tratado, na verdade, como uma relíquia, como uma grande joia. peça, não é? Uma joia. E eu acho que deveria esse Gauchão, o Gauchão tem que servir para que esses valores, sabe, possam aparecer agora, para ganhar confiança, né? Se o cara não tem confiança nele, acaba jogando mal. Sabe por que o Odair confiou muito na base titular que terminou o ano? E ele quis dar um entrosamento ainda maior, porque a competição de maior volume é a Libertadores. É a Libertadores. Então, e aí ele teve que, de uma hora para outra, mudar a convicção, colocar Nonato a jogar, colocar outros meninos, o Pedro Lucas é outro exemplo. Está indo bem. Está indo bem. E até experimentar aí mais vezes jogadores que não eram nem lembrados. Mas eu não sei se o Nonato começa a Libertadores como titular. Não, acho que não. Acho que começa Dourado, Edenilson e Patrick. Eu não tenho dúvida. E vai jogar o Potker de centroavante, que o Paulo Guerreiro não pode estrear. Eu acho que tem mais chances. Neilton e Potker. Pode ser Neilton e Potker, mas no ataque o Trellis tem mais chances de começar do que o Pedro Lucas. O trio vai ser com o Nico. O Trellis pode. Eu tenho muito contato, tenho muitos amigos colorados. Eu digo para você o seguinte, assim, uma das maiores decepções que eu vejo nos colorados é com o Potker, que começou, na verdade, quando veio para cá, veio com um cartaz muito grande, até pelo que ele fazia antes. Goleador do Brasileiro e craque do Paulista. Do Paulista, E agora ele não consegue mais. Não. Mas deslocam ele, né, Brás? Isso que eu ia dizer. Ele tem que jogar na posição a qual ele melhor se adapta. E esse é o ponto. Se bem aproveitado, o próprio Nico, conforme a missão tática que é dada a ele joga de uma forma ou de outra. O Inter, em determinado momento, teve Luca e Potker, que era o ataque da ponte, que teve todo esse sucesso. Mas botava tanto o Luca quanto o Potker deslocados. O Grêmio experimentou o Luan na beirada, não deu certo. O Luan flutuando é uma beleza. Sim, mas o Luan tem que ser exatamente naquela posição ali, flutuando, não é? Já colocou o Luan lá na frente, não é? Como centroavante. É um quebra-galho. É um quebra-galho ali, não é? Mas... Foi campeão da Copa do Brasil. Mas, em compensação, lá na beirada, o nosso, que ia embora também lá, como é que chama? O Marinho? O Marinho, não é? Na beirada, hoje ele está resolvendo o problema. Mas eu não sei se o Grêmio estreia na Libertadores com o Marinho. Eu acho que estreia com o Montoya. Também acho. Eu acho que o Potker tem que ser bem explorado com a velocidade. O grande talento dele. Eu acho que pode ser sucesso. Olha aqui, sucesso, mesmo não tendo o Guerreiro. Nesses jogadores inscritos foram campeões já. Sobes 2 vezes com o Inter, 2006 e 2010. D'Alessandro com o Inter, 2010. Edenilson com o Corinthians, 2012. O Paulo Guerreiro foi campeão da Libertadores também. Pelo Aliança, né? Não, Aliança não. Pelo Corinthians, não. Campeão do mundo ele foi. Ele foi campeão do mundo, eu acho que... Eu acho que ele veio depois da Libertadores. Acho que sim. Ele veio depois. Só se fosse pelo Aliança Lima, que é o... Não, o Aliança não chegou a ser campeão. Não chegou, né? Já voltamos.
Começou o segundo tempo? Começou agora. Segundo Brasil tempo. de Pelotas perdendo para o São José, mais uma. Hein? Chavante na Série B nacional e pode ser na Série B estadual. Olha, E no meio dessas decisões que se tornaram os jogos finais do Brasil no Gauchão, tem a Copa do Brasil, né? Contra o Avaí em Florianópolis. quais são os times que podem cair? O Brasil de Só Pelotas? tem 3. Avenida e Veranópolis. E Veranópolis. O Veranópolis tem 3, o Brasil está ficando com 4 e o Avenida tem 6. Depois vem o Juventude já com 10. Faltando só 3 rodadas. Olha, esses 3 aí vai ser uma briga muito grande. Não, né? e tem 5 classificados e tem 4 brigando por 3 vagas. Só um não tem mais nada praticamente para fazer, que é o Juventude, que pode até classificar. Desculpa, quem está totalmente classificado, quem é? Aliás, todos têm alguma coisa a fazer. Grêmio Internacional, para mim, Grêmio Internacional, São José, Caxias e Aimoré estão classificados. 5, é. 4 brigam por 3 vagas. Todos têm o que fazer no campeonato aí. Pelotas, 11, São Luís, 11, Novo Hamburgo, 11, Juventude, 10. Desses 4, 3 vão classificar. Só um sobra. E de 3, só um escapa do descenso. Avenida 6, Brasil de Pelotas 4, por enquanto, pode reagir hoje ainda. E Veranópolis 3. O campeonato, os 12 têm o que fazer ainda. A chance do Brasil é poder empatar hoje, pelo menos, né? Para levar um ponto. Aí fica com 5. Já melhora. Fica com 5 e puxa o Avenida ali para uma necessidade de faturar. Né? O Brasil, os 3 últimos jogos, desconsiderando a partida de hoje. Dia 10 enfrenta o São Luís em casa. Dia 17 tem clássico com o Pelotas, mas é mando do Brasil também. E fecha contra o Veranópolis fora de casa. Aí o Veranópolis pode estar rebaixado. Os 3 últimos jogos do Veranópolis. O próximo é dia 10 também contra o Pelotas em casa. Depois enfrenta o São Luís em Ijuí e fecha, obviamente, contra o Brasil. O Avenida, os 3 últimos jogos. Próxima rodada, dia 10, joga com o Novo Hamburgo aqui em Novo Hamburgo. Depois recebe o São José e enfrenta o Juventude no Jacone. La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças tem valor promocional. Hoje, portanto, Otto Niemeyer 1465. Corra para lá. Reservas e teleentrega 3024 4441. Não tem nada melhor. La Tarantela com 2Ls.com.br. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Leve Bus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Você viaja para Capão da Canoa, por exemplo, praticamente pagando metade do preço. Viaje para as praias gaúchas, para Florianópolis, com até 60% de desconto. Escolha o seu destino, junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza a sua viagem e você vai contabilizando o bônus. Consulte viagens para o feriado de carnaval, ainda alguma coisa, e também para Páscoa, já está chegando aí. Destinos você escolhe em levebus.com.br. CIA do amigo Bira, é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue, faça orçamento 3375-3800. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e sua conta duplicou, nós podemos te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insulfilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre, no Litoral Norte. Ligue, agende visita ou receba a cotação via WhatsApp 30 21 23 23 ou 996 83 3199. Insulfilme, na Rua Hoffman 519. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br.
É isto. Diga, Maurício. Temos o paraíso ainda, né? Ah, sim, temos o paraíso na terra, que é a Lagoa Cortada. Hoje ainda estava falando com o João Laíri, o que tem de festa acontecendo lá é um negócio encantador. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Está aí o paraíso na terra para fazer tudo no mesmo lugar. Pode deixar chave na porta da casa, chave na ignição do carro, não tem problema. Quem vai ser o candidato à presidência do Conselho do Internacional, doutor Sérgio Urren, já que o senhor chegou aqui dizendo que não seria candidato à reeleição? Então, o mandato está sendo concluído agora em março, dia 25 de março teremos eleições. Missão cumprida? Missão cumprida, acredito que sim, né? Isso cabe aos meus conselheiros, meus colegas de conselho julgarem, mas a missão concluída, o mandato de 2 anos é um bom período, né? E o que eu sei é que as negociações estão em andamento, os movimentos têm se falado, reuniões. Vai ser o candidato único? Ainda não se sabe, mas ontem ainda, a mesa diretora, que eu vou deixar de integrar, a mesa teve a ideia de provavelmente lançar uma chapa de continuidade do trabalho realizado. Foi um trabalho de muito volume, muitas inovações no Conselho, passamos por todo aquele trauma do julgamento da gestão de 2015, enfim. E deu para fazer um bom trabalho? Acho que sim. Então vamos esperar uma boa eleição para o Conselho. Empatou o Brasil de Pelotas. Empatou o Brasil. Reg, muito obrigado mais uma vez por eu estar aqui no meio dessa gente tão importante, tá? Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.